Nós estamos há poucos dias de completar 100 de dias que o presidente Lula está preso. São mais de 3 meses. Uma prisão resultado de uma condenação sem provas e parte integrante de uma estratégia de setores conservadores, de setores que defendem um projeto político conservador, contrário aos interesses populares, que retiraram também, de maneira ilegal e ilegítima, a presidenta Dilma da presidência da República. E o que está em risco hoje, após essa condenação sem provas e após essa prisão injusta e também que fugiu às regras jurídicas, não é simplesmente uma questão partidária ou uma questão de uma liderança política. Aliás, neste caso, a maior liderança popular e sindical construída em nosso país. Como também o líder de governos que transformaram o Brasil e que retiraram o nosso país da subalternidade no plano internacional e que promoveu a dignidade humana para milhões de brasileiros. E a sequência de atos que estamos acompanhando reforçam a tese de que a nossa democracia está sendo desconstruída, que o chamado Estado democrático de direito está sendo desconstruído, que o que se prioriza é o resultado que os setores conservadores esperam, e não simplesmente a observância das práticas e dos ritos jurídicos. Neste último fim de semana, tivemos este exemplo claro, com desrespeito à decisão de um desembargador plantonista e a interferência de Moro e o não cumprimento de uma decisão judicial. O ex-presidente Lula resiste, mantém a crença e a convicção na democracia. Mas agora, se quer o direito de gravar vídeos, de expressar suas opiniões, está sendo acatado pela Justiça, cerceando-o da condição de pré-candidato, porque esta é a sua condição. Mas se o ex-presidente Lula não pode falar de Curitiba, ele tem quem fale por ele. Milhões de brasileiros anônimos que reconhecem a sua liderança e também os avanços e o legado dos seus governos. Mas o presidente Lula recentemente escreveu uma carta em defesa da democracia. E na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia, gostaria de fazer a sua leitura aqui, desta tribuna, para que ecoasse nos vários cantos de Minas Gerais, estado tão querido pelo presidente e, com certeza, um presidente tão querido por todas as regiões do nosso estado. Então, passo a ler a carta do nosso
presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, chegou a hora de todos os democratas comprometidos com a defesa do Estado Democrático de Direito repudiarem as manobras de que estou sendo vítima, de modo que prevaleça a Constituição e não os artifícios daqueles que a desrespeitam por medo das notícias da televisão. A única coisa que quero é que a força-tarefa da Lava Jato, integrada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Moro e pelo TRF-4, mostrem à sociedade uma única prova material de que cometi algum crime. Não basta palavra de delator, nem convicção de PowerPoint. Se houvesse imparcialidade e seriedade no meu julgamento, o processo não precisaria ter milhares de páginas, pois era só mostrar um documento que provasse que sou o proprietário do tal imóvel no Guarujá. Com base em uma mentira publicada pelo jornal O Globo, atribuindo-me a propriedade de um apartamento em Guarujá, a Polícia Federal, reproduzindo a mentira, deu início a um inquérito. O Ministério Público, acolhendo a mesma mentira, fez a acusação. E, finalmente, sempre com fundamento na mentira nunca provada, o juiz Moro me condenou. O TRF-4, seguindo o mesmo enredo iniciado com a mentira, confirmou a condenação. Tudo isso me leva a crer que já não há razões para acreditar que terei justiça, pois o que vejo agora no comportamento público de alguns ministros da Suprema Corte é a mera reprodução do que se passou na primeira e na segunda instâncias. Primeiro, o ministro Fachin retirou da segunda turma do Supremo Tribunal Federal o julgamento do habeas corpus, que poderia impedir minha prisão, e o remeteu para o plenário. Tal manobra evitou que a segunda turma, cujo posicionamento majoritário contra a prisão antes do trânsito em julgado já era de todos conhecido, concedesse o habeas corpus. Isso ficou demonstrado no julgamento do plenário, em que 4 dos 5 ministros da segunda turma votaram pela concessão da ordem. Em seguida, na medida cautelar em que minha defesa postulou o efeito suspensivo ao recurso extraordinário para me colocar em liberdade, o mesmo ministro resolveu levar o processo diretamente para a segunda turma, tendo o julgamento sido pautado para o dia 26 de junho. A questão posta nesta cautelar nunca foi apreciada pelo plenário ou pela turma, pois o que nela se discute é se as razões do meu recurso são capazes de justificar a suspensão dos efeitos do acórdão do TRF-4, para que eu responda ao processo em liberdade. No entanto, no apagar das luzes da sexta-feira, 22 de junho, poucos minutos depois de ter sido publicada a decisão do TRF-4, que negou seguimento ao meu recurso, o que ocorreu às 19h05. Como se estivesse armado uma tocaia, a medida cautelar foi dada por prejudicada e o processo extinto, artifício que, mais uma vez, evitou que meu caso fosse julgado pelo órgão judicial competente. Decisão divulgada às 19h40. Minha defesa recorreu da decisão do TRF-4 e também da decisão que extinguiu o processo da cautelar. Contudo, surpreendentemente, mais uma vez o relator remeteu o julgamento deste recurso diretamente ao plenário. Com mais essa manobra, foi subtraída outra vez a competência natural do órgão a que cabia o julgamento do meu caso. Como ficou demonstrado na sessão do dia 26 de junho, em que minha cautelar seria julgada, a segunda turma tem o firme entendimento de que é possível a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto
em situação semelhante à do meu. As manobras atingiram seu objetivo. Meu pedido de liberdade não foi julgado. Cabe perguntar, por que o relator, num primeiro momento, remeteu o julgamento da cautelar diretamente para a segunda turma e, logo a seguir, enviou para o plenário o julgamento do agravo regimental, que, pela lei, deve ser apreciado pelo mesmo colegiado competente para julgar o recurso. As decisões monocráticas têm sido usadas para a escolha do colegiado, que momentaneamente parece ser mais conveniente, como se houvesse algum compromisso com o resultado do julgamento. São concebidas como estratégia processual e não como instrumento de justiça. Tal comportamento, além de me privar da garantia do juiz natural, é concebível somente para acusadores e defensores, mas totalmente inapropriado para um magistrado cuja função exige imparcialidade e distanciamento da arena política. Não estou pedindo favor, estou exigindo respeito. Ao longo da minha vida, e já conto 72 anos, acreditei e preguei que mais cedo ou mais tarde sempre prevalece a justiça para pessoas vítimas da irresponsabilidade de falsas acusações. Com maior razão no meu caso, em que as falsas acusações são corroboradas apenas por delatores que confessaram ter roubado, que estão condenados a dezenas de anos de prisão e em desesperada busca do beneplácito das delações, por meio das quais obtêm a liberdade, a posse e conservação de parte do dinheiro roubado. Pessoas que seriam capazes de acusar a própria mãe para obter benefícios. É dramática e cruel a dúvida entre continuar acreditando que possa haver justiça e a recusa de participar de uma farsa. Se não querem que eu seja presidente, palavras de Lula, a forma mais simples de o conseguir é ter a coragem de praticar a democracia e me derrotar nas urnas. Não cometi nenhum crime. Repito, não cometi nenhum crime. Por isso, até que apresentem pelo menos uma prova material que maculem minha inocência, disputarei a presidência da República. Desafio meus acusadores a apresentar esta prova até o dia 15 de agosto deste ano, quando minha candidatura será registrada na Justiça Eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva, Curitiba, 3 de julho de 2018. Depois desta carta, tivemos, como disse, o episódio triste para o judiciário brasileiro de uma decisão de um desembargador plantonista que mandou soltar o presidente Lula ser fragorosamente desrespeitada, porque querem impedir o direito legítimo do povo brasileiro escolher o presidente que eles querem, o presidente que transformou o Brasil, o presidente que abriu oportunidade para os jovens pobres na universidade, que tirou o Brasil do mapa da fome, que fortaleceu a agricultura familiar, que colocou o alimento na mesa do trabalhador, que retirou 40 milhões de brasileiros da pobreza extrema, que resgatou a dignidade do brasileiro e da brasileira, que promoveu a inserção soberana do Brasil no mundo globalizado, e não de maneira subserviente. É por isso que não estão respeitando a democracia, o Estado democrático de direito, e deixam o maior líder sindical e popular do nosso país preso, sem provas, para que ele e a grande parcela da população brasileira exerçam seus legítimos direitos políticos e de cidadania. Aqui nesta casa, e termino, senhor presidente, este banner
o povo quer o Lula livre, ecoa por todos os cantos de Minas Gerais. Minas resiste, e tenho certeza que de Minas partirão as melhores energias para que o presidente Lula continue firme, porque não será estes setores conservadores e golpistas que irão rasgar a história do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente.